Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem repercussões do voto de Luiz Fux entre advogados e entre os ministros do STF. Imagino que esse voto tenha provocado algum tipo de perplexidade, de surpresa. Mônica, bom dia para você. Megali, bom dia a todos. Pois é, o voto do ministro Luiz Fux causou total perplexidade, Megali, em praticamente todas as pessoas envolvidas diretamente no julgamento, né? Os ministros da primeira turma e os advogados dos réus começaram no dia de ontem acreditando que o Fux abriria divergências importantes com o relator Alexandre de Moraes, apontaria nulidades, absolveria o ex-presidente Bolsonaro de alguns crimes, juntando, por exemplo, o crime de golpe de Estado com a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, reduziria, ou seja, não estão sendo discutidas penas nesse momento, mas faria de um jeito que apontaria para uma redução de penas, reforçaria divergências já apontadas anteriormente, como a de que o Bolsonaro deveria ser julgado pelo plenário da corte, mas jamais, Megali, jamais, nem nos piores pesadelos dos outros ministros, nem nos mais grandiosos sonhos dos advogados, ninguém imaginou que ele votaria pela completa nulidade do processo, que ele absolveria Jair Bolsonaro de absolutamente todos os crimes, que ele condenaria os bagrinhos, como já fez, né, os chamados, ditos, peixes pequenos do 8 de janeiro, como ele já tinha feito, e condenaria o ajudante de ordens, e vamos dizer assim, que popularmente seria conhecido como mordomo, né, que ele condenaria até o candidato a vice, mas livraria o Bolsonaro de absolutamente tudo. Eu troquei várias mensagens ontem, Megali, com advogados, e no começo do dia, um deles falou assim, eu achava que iria condenar, mas agora estou mudando de ideia. No meio da tarde, a pessoa falou assim, impressionante, Mônica, ninguém estava acreditando, Megali, que ele faria do jeito que fez, votaria do jeito que votou, que ele faria críticas tão contundentes ao próprio Supremo, né, e que ele daria uma guinada absoluta no seu próprio comportamento, nos seus próprios votos, né? Por exemplo, quando ele votou no 8 de janeiro, ele não falou absolutamente nada do que ele falou, que não podia, que eles não tinham foro, que o julgamento não deveria ocorrer ali, que o Supremo poderia se transformar num tribunal de exceção. Não falou nada disso naquele momento, né? Então, ele deu essa guinada absoluta, né, para absolver justamente o réu mais importante, de maior projeção, que ele talvez já tenha julgado na vida dele, né? O sentimento dos outros magistrados em relação ao voto dele é o pior possível, né? Porque o voto não está sendo visto apenas como um voto divergente, mas está sendo visto como um voto que foi dado numa bandeja de ouro para os maiores adversários do Supremo hoje, né, que hoje são integrantes do governo dos Estados Unidos, que dia sim, outro também, propõem sanções contra magistrados da Suprema Corte, fazem ameaças o tempo todo nas redes sociais, dizendo que o pior ainda está por vir. Ontem eu conversei inclusive com o Paulo Figueiredo, que é o apresentador, ex-apresentador da Jovem Pan, tem seu próprio programa hoje nas redes sociais e que ajuda o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos a pedir sanções contra os ministros, e ele falou, olha, o que nos chamou a atenção nos Estados Unidos foi que o Fux está corroborando a decisão do governo americano de sancionar o Alexandre de Moraes. Ele diz textualmente em seu voto que houve violação de direitos humanos no processo. Paulo Figueiredo disse também que o Fux não será sancionado pelos Estados Unidos, ao contrário do que deve ocorrer com outros ministros. Então, portanto, ou seja, caiu com uma luva esse voto, né, o Megali, porque não foi só um voto de uma divergência, como eu já disse, mas foi um voto de uma crítica enorme ao Supremo e a absolvição absoluta do Bolsonaro. Então, realmente, agora, vai ter resposta hoje? Tudo indica, né? Os sinais são de que a ministra Carmen Lúcia deve votar para condenar o Bolsonaro, mas ela vai confrontar o voto do Fux. Inicialmente, o combinado entre os ministros era desprezar o Fux, mas eu não sei se no calor da hora ali não virão respostas também contundentes, igualmente contundentes, às críticas que ele fez, Megali. Cada um, claro, é dono da sua consciência, cada um pode mudar de ideia o tempo todo. Ministros do STF mudam de ideia, né, Mônica? Isso acontece. Mas o Fux deu um cavalo de pau muito radical ontem, em um espaço muito curto de tempo.
Onde estava esse garantista aí quando o Fux decidiu votar pela prisão, contra a prisão em segunda instância? Aliás, contra... Votou contra... A prisão em segunda instância para prender o Lula. Para prender o Lula. Onde é que estava esse garantista aí quando ele negou mais de 99% dos habeas corpus que chegaram a ele desde que se tornou ministro da Suprema Corte? Onde é que estava esse garantista quando ele votou contra o juiz de garantias? Onde é que estava esse Fux? No mensalão, né, Megali? No mensalão, o Joaquim Barbosa fez votos muito alentados de condenação. E o Fux seguia absolutamente tudo, sem fazer ressalva de uma única vírgula. Até o ministro Joaquim ficava meio espantado, porque é natural ter divergências, né? E ele assinou embaixo de tudo. Nunca houve esse perfil garantista, nunca se ouviu esse garantismo dele, né? Mas desculpa te interromper, não, só para lembrar o mensalão também. De jeito nenhum. O Fux ontem, alguém fez um levantamento, ele abriu mais divergências em relação ao relator ontem do que em toda a sua carreira como ministro do STF. O Fux... Coisa de um mês, semanas atrás, ele decidiu que o STF era o foro para o julgamento daqueles bagrinhos. Foram mais de 1000 ações em que ele concordou que o STF é quem tinha que ver a posição das pessoas que participaram do 8 de janeiro. E aí, quando chega o julgamento das pessoas mais poderosas que o Fux já julgou, ele muda completamente de ideia, e não é nem antes do julgamento, é durante o julgamento, né? E oferece garantias a esses poderosíssimos que ele jamais havia oferecido a ninguém. Não custa lembrar que o Fux condenou um homem que roubou um engradado de R$35 e argumentou, ele manteve na cadeia essa pessoa, dando uma banana para o dispositivo da lei que trata de crimes irrelevantes, porque ele disse que aquele crime não deveria servir como incentivo à prática de pequenos delitos. Ora, essa decisão de ontem dele não é um incentivo à prática de um golpe de Estado, que é um delito gigantesco? Mas, enfim, como disse, o Fux é dono da sua própria consciência, calhou de, exatamente no julgamento das pessoas mais poderosas que já passaram pelas suas mãos, um anjinho garantista tenha soprado ali bons argumentos no ouvido dele, em lugar do diabinho, ou do diabinho garantista, né? Em lugar do anjinho punitivista. Você sabe, Megali, que ele votou contra o indulto que o Bolsonaro deu para o Daniel Silveira, o deputado federal, que tinha xingado os ministros, né? O Daniel Silveira ficou muito aquém de ter planejado um golpe de Estado, né? Mas fez ameaças verbais. E quando ele votou, ele falou, eu faço uma análise sobre o ângulo político, porque eu entendo que o crime contra o Estado Democrático de Direito é um crime político impassível de anistia. O Estado Democrático de Direito é uma cláusula pétrea, que nem mesmo o Congresso Nacional, por emenda, pode suprimir. O ponto mais importante desse voto é conjurar políticos que não mereçam integrar o Congresso Nacional, nem, digamos, e atentar contra a democracia. Então, falou que a Rosa Weber não deixou pedra sobre pedra. Ele tinha um comportamento realmente totalmente diferente desse que ele teve ontem. Então, daí essa perplexidade absoluta. Realmente, os ministros não esperavam esse voto, Megali. E os advogados também não. Os advogados, pelo menos os que eu conversei, estavam totalmente perplexos, porque o voto foi muito além do que eles esperavam, muito melhor do que eles esperavam. Os advogados desses que foram absolvidos. Obviamente, o advogado do Mauro Cid não deve estar muito feliz, né, Megali? Veja, só para encerrar aqui, Carla, a discussão sobre se o julgamento deveria ser na primeira instância, eu acredito que seja extremamente válida a discussão. Eu não concordo. E há dispositivos da Constituição que prevêem que presidentes que cometam crimes em exercício sejam julgados pelo STF. Mas eu acho que é uma discussão que a gente pode ter. Ah, mas e o Lula? O Lula, quando cometeu os crimes pelos quais ele foi julgado, o triplex, ele já estava fora da presidência, né? Por isso foi para a primeira instância. Mas é uma discussão que a gente pode ter. O que é difícil entender é por que essa mudança no entendimento do Fux aconteceu agora. E da minha parte, eu acredito que cachorro grande tem que ser preso com coleira forte.